Aula D na área! É isso aí, nós aqui, mais uma aulinha preparada especialmente para vocês. Gente, eu sou a Claudinha, professora de português de vocês. E a gente vai ver aqui, dar continuidade, né, às nossas aulas, que a gente começa a ver agora. É conteúdo fresquinho, novinho, saindo para vocês. A gente vai ver na aula de hoje estrutura e formação da palavra, tá? Mas antes que vocês façam qualquer outra coisa, não esqueçam, pessoal, vão lá, se inscrevam no nosso canal do YouTube, vão lá também, curtam a página do Facebook, também fiquem acompanhando lá no Instagram, não deixem de acompanhar, gente, tem sempre informação saindo para vocês, tem sempre uma aulinha nova saindo, tá? Fiquem ligados, tá, gente? Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, vamos pensar um pouquinho, tá? Você já pensou sobre como se formam as palavras? Porque na verdade a gente começa, a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever e a gente pensa pouco sobre isso, né? Pois é, não, né? Eu imaginei que essa seria a resposta. Mas olha só, gente, acontece que existe todo um processo em língua portuguesa de como se estrutura a palavra e de como ela se forma. Aí que eu trouxe para vocês, ó, o que é a palavra, né, gente? E aí eu trouxe para vocês, bem bonitinho lá do dicionário, olha que legal. Palavra é a unidade de língua que na fala ou na escrita tem significação própria e existência isolada. Ó, na escrita é sequência de letras entre dois espaços em branco, bem didático, né? E aqui, ó, vocábulo, termo. Estes são os termos que nos interessam para este conteúdo, tá? E aí, vamos dar uma olhada na palavra? Vamos ver como é que isso funciona na prática? Vamos ver aqui, ó. Observe a seguinte palavra, livrinhos. Quando a gente olha uma coisa dessas, uma palavra, ou se a palavra livro a gente conhece, estamos habituados. Mas se a gente vê uma palavra que a gente não conhece, a gente se apavora e não processa nada, né? O que acontece? O que eu quero que vocês observem aqui, tá? Nós temos uma série de informações nessa palavra, para além do significado, sabia? Ó, vamos ver aqui, ó. Você acha que a única informação que temos a respeito dela é o sinônimo apresentado no início da aula? Pois é, gente, não, tá? Não é. Olha só a quantidade de informação que a gente tem aqui. A gente tem aqui, só nessa palavra, a informação de que parte dela carrega, né, o sentido, o significado, que é o que eu costumo brincar, gente. Esta tem uma parte da palavra que é responsável pelo código genético dela. Ou seja, eu posso ter muitas variações dessa palavra, mas se mantiver este elemento base, eu continuo trabalhando com uma palavra de uma significação incomum, entenderam? Agora aqui, eu tenho aqui um outro elemento que está me indicando o quê? Que essa palavra é uma palavra que está no diminutivo, certo? Eu não estou falando de livrão, estou falando de livrinho. E ainda, eu tenho aqui este O, que indica que essa palavra é masculina, e eu tenho um S, que está me indicando que ela é no plural. Eu ainda tenho aqui, gente, um elemento de ligação, né? Porque a palavra é livro. Aí quando a gente vai para o diminutivo não tem como falar livronho, né? Depois a gente vai ver aqui qual é a função desse elemento de ligação, certo? Então, a partir desta identificação de múltiplas informações, né? Nós temos uma série de informações a respeito de uma palavra que é super simples, a gente vai aprofundar o nosso conteúdo, ó. Cada parte portadora de informação significativa da palavra, cada parte portadora de informação significativa chama-se morfema, tem um nome determinado. Quais sejam? Vamos ver? Essa parte, que é a parte que carrega este código genético, tá? É chamada de radical. Ou seja, é uma parte invariável, tá, gente? Ela fica fixa. Ó, é o elemento básico e significativo das palavras, considerado sob o aspecto gramatical e prático. Simples, né? É a parte fixa, ela não muda. Não muda. Se ela tiver que sofrer alguma alteração, essa parte não vai ser, tá? E ali, ó, vogal temática.
é a vogal que sucede o radical de verbos ou nomes, preparando-os para receber as desinências. A gente também tem casos de consoantes temáticas, tá, gente? Não é privilégio só da vogal. Mas neste caso, nós temos aqui o I. Então, olha só. Então, a vogal, esse aqui vai fazer só a ligação. Para a palavra não ficar esquisita, vai fazer a ligação. E aqui, ó, o NH, o O e o S, eles são os afixos e desinências. Como ele tem um textinho maior, eu coloquei aqui, ó, num slide diferente. O que são os afixos, gente? São os elementos secundários, ou seja, ele não é o radical, não é a parte que tem a significação principal da palavra, né? Ó, geralmente sem vida autônoma, que se agregam a um radical ou tema para formar palavras derivadas. Pronto, quem já está manjando aí do substantivo, primitivo e derivado, já está atento aqui o que vai ser. A gente está trabalhando de um modo muito simples, assim, com a derivação de palavra primária, né? Da palavra primitiva. O que são as desinências? Ó, são os elementos terminais indicativos de flexão das palavras. E a gente tem desinências nominais e verbais. As nominais indicam as flexões de gênero e de número. E as verbais, gente, elas estão associadas a uma série de informações do verbo, tá? Indicam as flexões de número, ó, número, singular e plural. E pessoa. Pessoa está relacionada aos pronomes relativos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E o modo e o tempo dos verbos. Ou seja, aqui, ó, essas desinências verbais, quando nós formos estudar os verbos, a gente vai ver que um verbo, ele carrega não só uma significação, em termos de sinônimo da palavra, como ele também indica quantas pessoas estão envolvidas, que pessoa está envolvida e o tempo em que essa ação ocorre. Olha que demais! Depois vocês acham que língua portuguesa é ruim, né? E aí, ó, gente, a gente tem aqui um exemplo, ó. A palavra engrossar. Nós temos aqui, ó, o nosso radical, que é da palavra primitiva de grosso, né? E aí a gente tem o radical é o gross, o nosso prefixo, que é o que vem e cola na frente, que é o em, e aqui atrás, que deu a coladinha atrás, é o nosso sufixo, que é o AR, tá? E aí a gente tem aqui, ó, outro exemplo em que a gente tem a vogal temática. A gente tem aqui a palavra junto, né? Ou o verbo juntar. Então, a gente tem o radical que mantém essa informação, super importante. Tem essa vogal temática, porque se não tivesse ia ficar muito esquisita essa palavra. É uma adequação, tá, gente? E esse mos tá indicando a desinência de número. Significa o quê? Que não é uma palavra que se refere a uma pessoa, se refere a mais de uma, duas, três, né? E aí, gente, estão entendendo? Por enquanto tá tranquilinho, né? Esse conteúdo a gente tem só que memorizar alguns termos e depois conseguir identificar. Mas isso tudo vai ser visto depois nos exercícios que eu vou mostrar para vocês. Certo? Pessoal, não esqueçam, nos acompanhem em todas as redes sociais e continuem aí porque a nossa aulinha continua. Beijo!